Olá, historiantes, bem-vindos a mais um módulo de Sociologia e Filosofia. E hoje a gente vai tratar sobre um dos caras que é tido como o pai da sociologia moderna, que é o Émile Durkheim. Émile Durkheim ele vai criar um pensamento sociológico interessantíssimo que vai permear aí uma série de trabalhos futuros e vai nos ajudar de uma forma bem apropriada a compreender a sociedade. Durkheim ele trabalha com conceitos fundamentais e a nossa videoaula vai estar baseada nisso, nesses conceitos fundamentais dele. Quais são esses conceitos? Anomia, fato social, solidariedade e suicídio. São conceitos básicos e principais que a gente tem que ter em mente. Bom, vamos começar com o conceito mais denso, que é fato social. Segundo Durkheim, a nossa sociedade ela é regida pelos fatos sociais. E esses fatos sociais, eles mexem no modo como a gente compreende a sociedade, como a gente age nessa sociedade e o modo pelo qual nós somos, inclusive, controlados por ela. Os fatos sociais, eles regem essa sociedade e nós somos, obviamente, conduzidos por esses fatos sociais. Segundo Durkheim, não é difícil identificar fatos sociais na sociedade. Você tem uma regrinha básica com 3 critérios que são diretos e objetivos. Quais critérios são esses? O critério da exterioridade, ou seja, um fato social ele existirá independente da vontade do indivíduo. Generalidade, ou seja, um fato social ele serve e funciona para todas as pessoas. E coercitividade, que é o caráter pelo qual o fato social ele vai te controlar ou ele vai te conduzir de volta para a normalidade caso você queira desvirtuá-lo. Então vamos lá. Esses 3 critérios são os critérios principais para você identificar o que são fatos sociais. E aí vamos lá, vamos tentar definir o que é um fato social. O Estado é um fato social. Por quê? Porque ele independe da vontade do indivíduo para existir. A máquina do Estado vai existir independente da sua vontade. Ele vai ser algo geral para todos, ou seja, todos nós estamos submetidos ao Estado. E principalmente, caso você queira burlar o sistema do Estado, ou caso você queira que o Estado não exista, ele vai se utilizar de mecanismos coercitivos para fazer com que você entre na linha. Então, note, o Estado ele pode ser considerado um fato social porque ele se enquadra nessas 3 regras básicas. E fora o Estado, você vai ter aí uma série de outros exemplos que podem ser utilizados enquanto fato social. A educação é um fato social, a política é um fato social. Então são vários fatos sociais aí que regem o indivíduo. Um segundo conceito interessantíssimo de Durkheim vai ser o conceito de solidariedade. E o que é o conceito de solidariedade? Muita gente confunde solidariedade, conceito de Durkheim, com a solidariedade de você ajudar o outro sem olhar a quem, você fazer serviço social, você ajudar pessoas carentes, enfim, tire isso da sua cabeça. Solidariedade para Durkheim é uma coisa bem objetiva e clara. Uma peça funcionar para que outra peça funcione também. É o indivíduo funcionar, trabalhar, para que outros indivíduos também possam funcionar e trabalhar também. Para Durkheim, a metáfora mais básica e direta é o seguinte: a sociedade é como se fosse um relógio e nós pessoas somos as engrenagens desse relógio. Se uma peça gira, a outra vai girar consequentemente, que vai fazer com que a outra gire, e a outra vai girar, e assim vai até o final da vida, e o relógio funcionará e marcará a hora corretamente. A mesma coisa é a sociedade. Então, quem somos nós? Somos as engrenagens dentro desse sistema, desse relógio que é a sociedade. Para Durkheim, nós temos 2 tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica, que é aquela típica das sociedades tribais, menos estamentadas, menos divididas, em que o trabalho e as classes elas são tidas de uma forma horizontal, ou seja, ninguém é melhor que ninguém, todos têm a mesma função ou desempenham funções igualitárias e o processo de trabalho e o processo de organização dessa solidariedade acontece de uma forma quase que natural, ou seja, você tem o caçador, você tem aquele que faz a coleta, você tem aquele que cozinha
E no final das contas, os trabalhos eles são equitativos, eles são muito iguais, ou seja, não há uma distinção social assim tão grande. Já a solidariedade orgânica, ela é típica das sociedades industrializadas, desenvolvidas, com uma grande divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho ela é fundamental, segundo Durkheim, para manter a ordem social. Então, quanto mais dividido o trabalho é, quanto mais houver divisão desse trabalho, maior será a ordem social e mais tranquila será essa ordem social. Então, note, solidariedade mecânica, típica de sociedades tribais, solidariedade orgânica, típica de sociedades industrializadas. E aí a gente vai para um outro conceito, que é o conceito de anomia. Segundo Durkheim, uma sociedade anômica é uma sociedade sem regras. Do mesmo modo, o indivíduo anômico é um indivíduo que não funciona mais, que não tem uma funcionalidade assim tão clara. Então você note que a primeira questão que tem que ser levada em conta é a questão da funcionalidade. Você tem que ser algo a ser funcionado, algo a ser funcional. Se você não funciona, você gera desordem social. E essa desordem social é aquilo que Durkheim diz que não deve acontecer. Então, quando você chega no estado de inutilidade, do ponto de vista individual, você torna-se uma peça anômica. Uma sociedade, ela torna-se uma sociedade anômica quando ela não tem regras que a coloquem nos trilhos. E aí você vai seguir por caminhos aí estranhos, complexos. Um exemplo claro que a gente pode ilustrar esse pensamento de Durkheim é um exemplo que também a gente usou para falar sobre Karl Marx, que é o filme Tempos Modernos. Em Tempos Modernos você vai ter a linha de montagem. Cada um tem uma função bem distinta. Tem um cara que bate lá o martelo, tem outro que aperta os parafusos, inclusive, que é o Chaplin, por aí vai. Então cada um nessa linha de montagem tem uma função. Quando o Chaplin ele tem aquele problema, a linha de montagem ela tem que parar. Por que ela tem que parar? Porque você não tem mais aquela engrenagem específica para fazer aquele trabalho. Do mesmo modo, a sociedade, segundo Durkheim, ela precisa da divisão social para acontecer. Se em algum momento uma das engrenagens faltar, acabou a sociedade. Então a sociedade ela não anda. Então é um exemplo clássico aí desse processo de organização, da solidariedade, da ordem social, da divisão do trabalho e dessa questão da inutilidade. Aí nós chegamos numa outra questão, que é a questão do suicídio. Durkheim ele contribuiu muito para a compreensão de várias ciências humanas, inclusive as ciências da saúde. Quando ele chega a falar sobre o suicídio, essa contribuição chega até o pessoal da psicologia. Então o pessoal da psicologia ele estuda Durkheim também por esse processo. E o que é que Durkheim fala sobre especificamente o suicídio? O suicídio para Durkheim é um fato social. Por que ele é um fato social? Porque ele é típico de cada sociedade. E cada sociedade ela vai fornecer aí uma espécie de tipo de suicídio a ser feito. Então, toda sociedade ela vai ter dentro do seu contexto a existência ou o desenrolar dessa prática que é o suicídio, que Durkheim identifica como fato social. Há 3 tipos de suicídio, segundo Durkheim. O suicídio egoísta, que é quando o indivíduo, dentro da fluidez dessa sociedade, ele não consegue mais ver finalidade em sobreviver ou em viver isso, e ele tira a própria vida por não ter algum objetivo. O suicídio altruísta, que é aquele onde o indivíduo ele enxerga na sua morte uma espécie de possibilidade de melhoria da sociedade, e aí ele vai lá e tira a sua vida. E o suicídio anômico, que geralmente Durkheim vai identificar que é aquele que acontece quando alguém perde suas capacidades financeiras, econômicas e acaba regredindo em seu status social, e esse indivíduo vê nisso um motivo para retirar a sua vida. Então note, conceito básico do Durkheim também dividido aí em 3 tipos básicos. Então pense o seguinte, o pensamento de Durkheim é baseado em conceitos bem definidos, bem organizados. Durkheim é quase que um matemático da sociologia, porque tudo dele é bem metrificado, bem dividido, bem organizadinho, conceitos bem objetivos e bem diretos. E é o modo pelo qual, inclusive, ele vê a sociedade, diferente, por exemplo, de Karl Marx. E aí vai uma dica, se em algum determinado momento você for colocado na seguinte questão, vamos confrontar o pensamento de Karl Marx com o pensamento de Durkheim. O pensamento de Karl Marx com o pensamento de Durkheim.
O que é que você pode apontar como diferença? Uma das diferenças que você pode dizer é que o pensamento de Karl Marx ele é dialético, ele é reflexivo, ele leva em consideração muito mais do que puramente a análise fria da sociedade. Já Durkheim ele privilegia uma espécie de análise que não precisa ir até a realidade. Durkheim monta seu conceito tendo em vista conjecturas que ele faz. Ele observa a sociedade e ele faz conjecturas. Karl Marx não, ele faz um processo dialético, ele vai até o espaço, ele entende o espaço, ele concebe o espaço e daí então ele constrói o seu pensamento. Então é uma possível resposta quando você for confrontado qual é a diferença entre o pensamento marxista e o pensamento de Durkheim, ok? Então é isso, façam suas anotações, estão aqui os principais conceitos de Durkheim. Você vai ter aí disponível para vocês a apostila, você vai ter os exercícios para fazer e caso surjam dúvidas, você também tem a ferramenta do chat aí na nossa plataforma para tirar dúvida com a gente. Então não fique acanhado, pode mandar a pergunta, ok? Valeu!